Olá pessoal do sexto ano, professor Erickson falando com vocês. Essa aula de hoje é referente ao módulo 9 e o módulo 9 fala de análise de dados. Esses dados geralmente são apresentados para nós através de tabelas ou gráficos. Tabelas nós já aprendemos a fazer as leituras nos anos iniciais. Vamos falar hoje sobre os gráficos. Primeiro, quais tipos de gráfico nós temos? Quantos gráficos nós conhecemos? Os mais conhecidos são os gráficos de barra, os gráficos de coluna e talvez por vocês os gráficos de setor. Gráfico de setor é aquele gráfico redondo, em que é dividido em várias partes, assim, alguma coisa. Esse é o gráfico de setor. Gráfico de barras, ele é assim, Aí aqui ele tem as barras que representam alguns valores. Esse é o gráfico de barras. O gráfico de coluna é esse gráfico que eu deixei aqui desenhadinho para vocês. O gráfico de linhas é aquele gráfico que está assim e tem as linhas que sobem assim, que faz alguma coisa. Geralmente em campanha política a gente vê muito bem isso. Quando um candidato passa à frente do outro, ou a preferência de um candidato por outro, assim por diante. Gráfico pictóricos, gráficos pictóricos, são gráficos que ao invés de ser representado por barras ou valores assim, eles são representados, por exemplo, se eu estiver falando de cachorro, eu coloco um cachorrinho em cima do outro. Se eu estiver falando de carro, por exemplo, eu coloco um carro em cima do outro, um carro atrás do outro e assim por diante, quando é representado por imagens. E os infográficos são gráficos que além de ter essas imagens, que a gente conhece, eles também têm texto explicando cada imagem, cada detalhe, ou uma porcentagem, assim por diante. São os infográficos. Esse aqui vocês veem mais em jornal, em jornais de TV e assim por diante. O que é importante num gráfico? O gráfico tem que ter título, porque o leitor, na hora que ele começa a ler um gráfico, ele tem que saber sobre o que ele está lendo. É importante que o gráfico tenha fonte. Então, a gente nunca pode supor um gráfico. Eu acho que acontece isso. Não, a gente faz a pesquisa ou pega de alguém que já fez a pesquisa, algum instituto e assim por diante. E a legenda. Essa legenda, geralmente, em cores diferentes, para ficar bem destacado o que você quer dizer sobre uma realidade, sobre outra realidade. Esses gráficos, geralmente, faz uma comparação sobre o que está acontecendo num lugar, o que está acontecendo no outro, sobre, enfim, quantas universidades tem e qual é melhor uma da outra, a nota de alguém, alguma instituição que fez um determinado serviço, quanto tempo ela demorou, quanto custou, e a outra instituição, quanto custou, quanto demorou e assim por diante. Aí eu passei um exemplo para vocês. Eu passei aqui um gráfico de coluna, para a gente tentar entender o que são os dados ou o que esse gráfico está querendo passar para nós. Primeiro, sobre o que esse gráfico fala? Está escrito aqui na legenda, jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Então, o gráfico está falando sobre os jovens entre 18 e 24 anos que fazem o curso superior. E esses dados estão sendo passados para nós em porcentagem. Então, todos os valores que a gente vê nesse gráfico estão em porcentagem, certo? Então, aqui nós temos 10%, 20%, 30%, 40%. A origem é sempre o zero de qualquer coisa, Aqui nós temos 2016, 2017, 2018. Então, essa barra representa os anos em que esses dados foram colhidos. O gráfico fala o seguinte, que em 2016, 35,5% ocupavam as universidades e 16,8%. Tá, se eu olhar para isso, 35,3% o quê? 16,8% o quê? Aí que vem a importância da legenda. Lá na legenda nós vamos entender o seguinte, essa barra azul representa os jovens brancos, essa barra vermelha representa os pretos ou pardos. Então, essa reportagem dizia o seguinte, os números de jovens pretos e pardos ou brancos que frequentam a universidade entre 18 e 24 anos. Ele quis dizer que a assistência social, a assistência do governo, ainda assim tem colocado mais brancos
nas universidades do que negro. Aí vem uma pesquisa, tudo, para tentar igualar esse número ou desenvolver isso. Então ele fala que em 2016, 33,5% dos jovens entre 18 e 24 anos eram brancos e só 16,8% deles eram negros. Em 2017, o índice dos negros continuou igual, 16,8, 16,7. Os dos negros baixou um pouquinho, 32,9. Em 2018, já tivemos uma crescente aqui no número de negros, ou de brancos, e tivemos também uma crescente no número de pretos e pardos. Ainda assim muito longe, praticamente a metade um do outro, mas ainda tem a crescente de alguma coisa. O que a gente tira disso aqui? Pessoal, poderíamos analisar várias coisas. Por exemplo, que com o passar dos anos, comparar o primeiro com o segundo, nós temos um total maior de brancos e pretos nas universidades, ou seja, aumentou esse índice dessa faixa etária. Os demais estão fora dessa faixa etária, né? Então a gente pode tirar isso. O que a gente pode dizer? Que ainda tem muito poucos negros entre 18 e 24 anos na universidade. Aí teria que fazer mais estudos, e, enfim, para supor outras coisas. Então, a partir daí, a gente consegue tirar várias conclusões. Outra coisa muito importante que esse gráfico mostra, ó, a fonte. Isso aqui está dizendo que esses dados foram tirados do IBGE. O que é o IBGE? É o Sistema de Indicadores Sociais. E esses dados foram colhidos em 2019. Então, se eu entrar lá na página do IBGE de 2019, tem que ter esses dados lá. E foi transformado em gráfico. Assim por diante, né? A gente está falando de ensino superior, poderia estar falando de ensino médio, poderia estar falando de escola particular, escola pública, enfim, poderia ter outros. Esse aqui ele está classificando os anos. O que ele poderia estar classificando? O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Mato Grosso do Sul. Então, tem várias informações que um gráfico pode passar. O módulo 9 de vocês, ele traz 6, 7 exercícios que fala sobre isso e cada um com um gráfico diferente. Tentem fazer, que logo mais a gente faz uma aula para tirar essas dúvidas aí, viu? Muito obrigado, gente. Até a próxima.